Obrigado, presidente Paulo. Só permita que eu prorrogue a sessão por mais 1h30. Com certeza. Temos vários oradores inscritos e o plenário tem uma presença muito grande de colegas. Eu queria, mais uma vez, agradecer, cumprimentar os amigos acrianos, acrianas. Hoje, no Acre, estamos tendo um dia com um noticiário bem comentado, alguns temas, de alguma maneira eu possa ter colaborado para esses comentários, que ontem dei uma entrevista à noite na TV Gazeta e me referi, passei minhas impressões sobre a política do Acre, sobre as oposições, sobre alguns ajustes e acertos que o nosso projeto, o nosso governo precisa fazer, e especialmente o nosso PT. Mas o comentário grande no Acre é em relação à filiação da senadora e acriana Marina Silva ao PSB, que hoje repercutiu fortemente em toda a grande imprensa. E no Acre não poderia ser diferente. No Acre todos comentam, se questionam, perguntam, analisam e se sentem na autoridade, e não é para menos, já que somos todos conterrâneos, de opinar sobre o caminho novo que a senadora Marina começou a trilhar a partir do sábado passado. Eu mesmo fiz postagem na minha fanpage e é impressionante a participação das pessoas opinando sobre esse tema, essa questão da presença desse novo cenário na política brasileira, que a ida da ex-ministra e senadora, nossa colega, nossa companheira do Acre, causou e criou no cenário político nacional com sua ida ao PSB. Mas, para nós acrianos, um tema que, de fato, foi de longe o mais destacado é a questão da deliberação de ontem desse plenário do novo horário, ou do velho horário, no Acre. E eu, antes de me referir a esse tema, da aprovação no plenário, eu como vice-presidente da Casa e em respeito ao senador Sérgio Petecão, tenho conversado com sobre esse tema com o senador Aníbal, eu dei o devido encaminhamento como membro da mesa a essa matéria e ela entrou na pauta, aprovamos o requerimento e ontem foi deliberado pelo plenário por acordo. Ou seja, cumprimos à risca a intenção de fazer valer a decisão do referendo feito no Acre. Mas antes de me referir a esse tema, eu queria só fazer aqui um registro e um agradecimento ao meu querido e bom amigo, grande senador da Amazônia, meu irmão João Capiberibe. Eu estava falando com o meu gabinete na hora que ele estava usando a tribuna e contando um pouco da nossa história, da história da Marina, da história do Tião, da história do Binho e, sem falsa modéstia, um pouco da minha história política. Capiberibe, como sempre, um dos grandes brasileiros que temos. Outro dia estava lançando um livro ali no Feitiço, eu fiz questão de ir lá. Capiberibe contou para os colegas senadores, para o Brasil, um pouco dessa relação que a gente construiu como moradores do mesmo rio. Nós somos moradores do mesmo rio. A diferença, senador Inácio, é só uns quilômetros entre onde o Capi faz a política e onde nós fazemos no Acre. Ele que, inclusive, já nos ajudou. São mais de 4.000 quilômetros de distância. Mas ele cuida da foz do Amazonas e nós cuidamos ou tentamos cuidar das cabeceiras, onde os pequenos rios formam o grande Amazonas. E o Capiberibe veio contar aqui da sua alegria com a entrada da Marina no PSB. Certamente a Marina honraria qualquer partido de esquerda comprometido com as causas sociais, inclusive o de Vossa Excelência, como também honrou o PT. E ele falava aqui
da relação de amizade, da construção dessa amizade que tem sido, graças a Deus, duradoura. São décadas já de amizade. Ele morou no Acre, nos ajudou, então eu queria fazer daqui da tribuna o agradecimento ao Capiberibe pelas palavras generosas, pela maneira amiga e fidedigna que ele relata essa relação toda construída por nós na Amazônia, especialmente ele na luta de implementar o desenvolvimento sustentável no Amapá e nós trabalhando também para fazer do Acre um estado desenvolvido e com essa qualidade da sustentabilidade. Agora, o governador é o Tião, eu fui governador, foi o governador Binho, e o Tião, à sua maneira, tenta levar esse projeto adiante, se dedicando, trabalhando duramente. Então fica esse registro. Mas, senhor presidente, colegas senadores e senadoras, eu venho à tribuna, e aí tenho o privilégio de ter aqui no plenário o senador Aníbal, para, de alguma maneira, comentar o tema mais comentado no Acre hoje, que é a volta do fuso horário nos próximos dias. Ou seja, o velho, novo horário do Acre vai voltar. E o nosso Estado tem um povo que gosta de participar, é um povo ativo, tem muito orgulho da acreanidade. É óbvio que a população acompanhou, se envolveu nesse debate nos últimos anos. E por uma questão de justiça, já que já passou, já que já houve o referendo, já que alguns políticos, e eu não estou questionando a legitimidade, mas se apegaram a esse tema, tentaram, inclusive, mudar o resultado da eleição do governador Tião Viana, levantando esse tema como se fosse o mais importante e o único tema do Acre a ser tratado, que eu não acho que seja, porque eu acho que o tema mais importante para ser tratado no Acre é sobre a vida dos acreanos, para a gente ter mais saúde, mais educação, ter mais geração de emprego, como a gente tem trabalhado para que isso aconteça. Então, no caso do Acre, o que nós queremos é o desenvolvimento e sustentável. Ou seja, nós queremos a sustentabilidade na vida no Acre. Temos trabalhado para isso. Até mesmo os opositores reconhecem que o Acre mudou e mudou para melhor, senador Paim, que preside essa sessão, meu companheiro, de partido inclusive. O Acre passou por uma grande transformação. Eu agradeço a Deus ter tido o privilégio, como acreano, de pai, mãe e avô, de ter ajudado, ter dado minha parcela. Então eu, Tião, Marina, Binho, tantos outros companheiros, PT, outros partidos da Frente Popular, nós conseguimos promover mudanças que tiraram o Acre dos últimos lugares e colocaram o Acre nos primeiros. O caso da educação é emblemático. Da inclusão social também, da economia também. O Acre era um estado falido. Quebraram o Banacre, o Banco do Estado do Acre, saquearam o Estado, servidor passava 5 anos de salário atrasados, 5 meses com salário atrasados. Há 10 anos não sabia o que era receber um salário dentro do mês. Quando nós assumimos, no primeiro mês, salário dentro do mês. De lá para cá, eu estou falando de janeiro de 99, nunca mais o salário de um funcionário do Acre atrasou um único dia. Essa é a história do PT no governo. É a história da Frente Popular no governo. Um dos maiores senadores da história do Acre foi Tião Viana, foi Marina Silva. Eu e o senador Aníbal temos muita dificuldade de fazermos nosso mandato aqui, porque nós tivemos pessoas que foram excepcionais senadores. Não estou tirando outros como Guilmar Santos, não estou tirando o Nabor Júnior, o próprio Oscar Passo. O Acre tinha o Oscar Passo, presidente do MDB, senador pelo Acre. Nós tivemos aqui Jorge Calume, e eu ponho, inclusive, na vice-presidência, a fotografia do senador Nabor Júnior. Eu mandei fazer e pôr do senador da Marina, do senador Jorge Calume, para fazer algo suprapartidário, porque é parte da história bonita do nosso Estado, esses nomes. E o governador e o senador Tião Viana, hoje governador, ele apresentou um projeto nessa casa importante, além de muitos outros, como a Previdência, PEC paralela, que não tinha solução, e ele era relator e Vossa Excelência ajudou, construíram uma PEC paralela e ajudaram a dar sobrevida à nossa Previdência, que estava em coma. O governador Tião Viana,
cheio de boas intenções, de maneira acertada. O governador Tião Viana veio aqui como senador e apresentou uma proposta de mudança do horário do Acre. Se alguém acha que é fácil para um Estado, no horário de verão fica 3 horas de diferença para Brasília. 3 horas. O horário de banco muda. O Ministério Público começou a agir. Mandando fazer programação de televisão gravado, porque 6 horas da tarde em Brasília, 9 horas no Acre. 9 horas em Brasília, 6 horas no Acre. Meia-noite em Brasília, 9 horas da noite no Acre. E o senador Tião Viana apresentou um projeto propondo mudar os fusos horários no Brasil, fazendo com que, em vez de 4 fusos horários, tivéssemos 3. Não tenho nenhuma dúvida de pôr, porque acho que quando a gente assume erros ou falhas, a gente fica melhor, não fica menor, fica maior. Acho que teve uma falha nesse processo, apesar da legitimidade, da maneira, da intenção de só ajudar do então senador Tião Viana. Estou fazendo isso, senador Suplicy, vou já cedeu a parte, com muita honra, porque é uma questão de justiça. Enquanto estava a polêmica, eu estava calado. Mas passou a polêmica, está resolvido, ajudei a resolver, agora eu tenho que dar a minha opinião. E acho que o que faltou, que deveria ter sido feito, era ter consultado a população. Isso não houve. E isso é algo que eu, inclusive, escrevi hoje, botei lá, digo, olha, isso aqui é uma falha, deveríamos ter feito. Mas, digo sem medo de errar, essa questão do horário, que não é a coisa mais importante, ficou durante esses 2 anos como se fosse a coisa mais importante do Acre. Senador Aníbal, que está aqui, certamente daqui a pouco o senador Sérgio Petecão, que ontem já fez o seu discurso, vai também poder divergir, opinar sobre o que eu estou falando. O senador Aníbal foi atacado, distorcido o que ele fazia, e no final ele colocou as coisas no devido lugar, deu um parecer, inclusive, favorável, para que o horário velho, que atrasa o Acre em 1 hora, pudesse voltar. E por que o senador Aníbal fez isso? Porque tem uma coisa nessa origem, que é o respeito ao referendo. Teve um referendo, que não foi as 1000 maravilhas, não, dividiu o Acre. Porque foi feito em cima de uma eleição, intencionalmente vinculada a uma eleição. Porque um caso desse tinha que ser tratado fora das eleições, legitimamente. E falo, talvez se o senador Tião Viana tivesse feito a consulta antes, estava tudo em paz, tudo resolvido. Mas agora, como eu disse hoje, Inês é morta. Eu só estou aqui para colocar definitivamente, do meu ponto de vista, um ponto final nessa história. Porque eu, quando cheguei aqui, a lei é muito clara, vai ter que ser transformada a decisão do referendo em lei. E isso vai vigorar. Depois deu uma confusão, porque envolve o estado do Pará, do Amazonas. Mais atraso. E a gente ficava sendo cobrado por uma coisa que estava cumprindo um rito legal, constitucional. Então, eu hoje vim aqui à tribuna, já acabei de fazer uma postagem na minha página, na fanpage, agorinha, ainda há pouco, para dizer primeiro que acho que os temas de interesse do Acre são outros. Esse é um dos, mas está longe de ser o mais importante. O mais importante é nós nos unirmos, trabalharmos para que aquele lugar que passou décadas vivendo como o pior exemplo para o Brasil e voltou a ocupar um espaço de destaque nessa nação, siga em frente, siga mudando. Agora, claro, quem queria atrasar o Acre em 1 hora, venceu, escrevi. Tá bom, conseguiram. Mas acho que agora a população vai lidar com outro problema. A população vai seguir reclamando. Ou uma parte da população. Ou uma parte da população. Porque o mundo está em tempo real. A notícia não tem mais um negócio de esperar amanhã para ler.
Os negócios são feitos. Antigamente era um navio, ia no Acre, fazia o aviamento, um ano depois ele voltava para levar a produção, entregar mercadoria. Agora as coisas são feitas pela internet. Viana, só me concede uma parte? Com satisfação, senador Sérgio Petecão. É porque o senador Suplicy tinha pedido. Vossa Excelência, depois eu ouço o senador Suplicy. É porque ele pediu aí, né, na frente. Por gentileza, fique à vontade, é um prazer ser aparteado por Vossa Excelência. Senador Jorge, primeiro agradecer a parte concedida por Vossa Excelência, acompanhando atentamente ao seu discurso e, primeiramente, agradecer. É verdade, quando o senhor diz que, como vice-presidente dessa casa, contribuiu para que nós, ontem, na sessão de ontem, devolvêssemos o horário do povo acreano, o verdadeiro horário do povo acreano. Eu, se me permite discordar do seu discurso, que quando o senhor se refere ao Acre, ao meu estado, do estado que eu nasci e me criei, tenho 53 anos, o senhor fala muito eu, o Binho, o Jorge e a Marina. Eu, o Binho, o Jorge e a Marina, como se o Acre não existisse antes do senhor, como se o Acre não existisse antes dos governos da Frente Popular. E eu acho que o senhor não está sendo justo com o nosso estado. Um estado um povo que pegou em armas, o senhor conhece como ninguém a história do povo acreano. O senhor passa uma borracha em tudo isso e, quando se refere ao Acre, é o meu governo, o governo do Tião, o governo do Jorge, o governo do Binho, a Marina. É verdade que o Acre teve avanço. E eu, quando estava junto com o senhor como presidente da Assembleia, dei lá também a minha pequena contribuição. Eu conversava aqui com o senador Magno. Foi grande. Eu conversava aqui com o senador Magno Malta e ele me dizia: Petecão, eu lembro que na CPI do narcotráfico, quando nós estivemos lá no Acre, ninguém sequer queria pelo menos nos receber. As pessoas não tinham coragem nem de receber os parlamentares que faziam parte da CPI. E os parlamentares foram lá para a Assembleia Legislativa e eu nunca vi falar disso. Tudo aconteceu lá na Assembleia. Nunca vi o senhor se referir em momento algum e falar desse tema. Quando o senhor se refere da situação que o nosso Estado vive hoje, eu sinceramente me preocupo, senador Jorge Viana. É porque quando nós vendemos essa imagem para o Brasil, é como se o Acre fosse um paraíso. E o senhor sabe que nós temos dificuldade no Acre. E não são poucas, são muitas dificuldades. Então, para mim, seria muito interessante que, quando o senhor se referisse ao meu estado, ao estado que eu nasci, me criei, moro, com muito orgulho, passasse a realidade. Houve avanço, mas o Acre não é esse paraíso que o senhor passa para que, nesse espaço generoso que a TV Senado nos dá, que a Rádio Senado nos dá, né, as pessoas que estão assistindo, e aí eu me sinto na obrigação de vir aqui, com todo o respeito, né, também colocar o que pensamos do nosso Estado. Essa situação desse horário, aqui no Senado, nós não fizemos mais do que a nossa obrigação. Aconteceu um referendo. Na democracia não existe instrumento mais democrático. E está aqui o senador Magno Malta. Acabei de fazer um agradecimento ao senhor quando o senhor esteve lá no nosso estado. Eu era presidente da Assembleia. Não existe na democracia. Nós não estamos discutindo se o horário é bom, se o horário é ruim. Isso teve um momento de discutir. As pessoas foram à rua. Mas politizaram esse debate. Quem politizou o debate? Se o governo é que tinha máquina, todas as televisões, todos os jornais, fez o que pôde, mas o povo, nem por isso o povo deixou de ir às urnas. Não,
eu não aceito a mudança de horário. Eu acho que nós temos que dar um basta nesse assunto. Que é, não, eu não vou falar. Não vou falar, mas sempre falando que as pessoas que atrasaram o Acre, nós não atrasamos o Acre. Se essa questão de fuso horário, eu conversava com o ministro Aldo Ribeiro, esse Pedecão, você não sabe quanto foi gasto no mundo para criar esses horários. Isso não foi feito assim, porque o Acre tem que ser esse horário, São Paulo tem... Não, isso foi feito um estudo, as pessoas não podem mudar. Eu não posso chegar lá e dizer, não, o horário do Japão agora vai ser igual ao horário do Brasil. Não é assim, não pode ser assim. O Acre está 3 horas de diferença de Brasília, 2 horas de diferença de Brasília, vai voltar o atraso. Fosse assim, os países asiáticos, a Coreia, o Japão, eram países que estavam praticamente arrasados, e muito pelo contrário. As pessoas, o ser humano tem que ser respeitado. Quem tem que se adaptar ao horário não é a novela, o jogo é que tem que se adaptar, a novela é que tem que se adaptar ao ser humano. Não é o ser humano que tem que se adaptar a essa mudança, não. Nós temos que respeitar essas coisas. Então, eu penso que o Senado aqui ontem, e eu disse aqui na minha fala, não houve nem ganhadores, nem perdedores. Não adianta tripudiar nisso. Nós apenas corrigimos um erro que foi feito pelo então senador Tião Viana. Ele pode até ter feito de boa fé, mas o povo disse que não aceitava o que ele fez. Então nós, como esta casa aqui é a casa maior do parlamento brasileiro, nós apenas dissemos que a vontade do povo tem que ser respeitada, e ponto final nisso. Obrigado, senhor. Então, desculpe, senador Jorge Viana, eu tenho que reconhecer que o senhor contribuiu, mas vamos parar com esse negócio que o Acre não existia, passou a existir depois do governo, dos governos Viana, do Binho. Não, o Acre tem mais de 100 anos. Eu nasci e me criei no Acre, meu pai é criando, minha mãe é criando, e sempre existiu. É lógico, os estados, a situação não foi a situação do Acre que melhorou, não, foi a situação do país. A situação do país melhorou. Então, fica aqui, senador Jorge Viana, o nosso humilde à parte, mas é no sentido de colocar para o Brasil a verdadeira situação do estado do Acre. O Acre que eu vivo, não quero falar, eu só vejo que eu nem tripudio desses últimos escândalos de corrupção que houve no Acre, eu não falo disso. Falo na hora que sou cutucado, eu não falo disso porque isso não é bom para o Acre. Eu quero que o meu estado esteja cada vez melhor, eu quero que o meu povo viva bem. Agora, eu não posso vender para o Brasil uma realidade que no meu estado não existe. E quanto ao horário, para mim, esse assunto está encerrado. E tem mais uma. Nós temos a grande oportunidade de levar a presidente Dilma lá no nosso estado para que ela possa sancionar e devolver esse horário. Vamos chamar a presidente Dilma. A presidente Dilma perdeu a eleição no Acre porque ela pagou um preço sem ela ter culpa. Mudaram o horário do Acre e o povo se revoltou e deu um voto de protesto e a presidente Dilma perdeu a eleição no Acre. Agora, a grande oportunidade que nós temos de levar a presidente Dilma, vamos lá, presidente, devolva o nosso horário, está aqui o povo criando. Obrigado. Eu tenho a humildade de chegar para o governador Tião Viana, chegar para ele, governador, eu acho que houve um mal-entendido, vamos passar uma borracha nisso e vamos viver como nós sempre vivemos aqui, com o nosso horário antigo, o horário de Deus, como nós chamamos lá, e que a paz volte a reinar no nosso estado. Obrigado, senador. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, mas eu acho, com todo o respeito, que Vossa Excelência, que eu vi, chegou no plenário quando eu já estava falando, Vossa Excelência chegou no plenário no horário velho do Acre. Chegou um pouco atrasado, mais para trás, e não ouviu a parte que eu comecei a falar sobre o nosso estado. Nunca tratei de paraíso, e aí essas palavras não podem vir para a minha boca, mas o Acre que a gente assumiu para governar, e ali, Magno Malta está ali, era um Acre onde tinha gente que cortava os outros na motosserra e soltava na frente dos canais de televisão. O Acre
O Acre tinha gente, ouça o que eu estou dizendo, o Acre tinha gente que chegava na redação do jornal e mandava o jornalista engolir o que tinha escrito, o papel que tinha escrito. Esse foi o Acre que eu peguei para governar. E Vossa Excelência, como presidente da Assembleia, que era aliado nosso, cumpriu um papel de nos ajudar a fazer essa transformação. Agora, olha, senador, a presidenta Dilma, se ela for para o Acre para sancionar uma lei dessa, seria o maior atraso. A presidenta Dilma tem que ir para o Acre para garantir mais saúde, mais educação, mais investimento, e não para assinar sanção de horário. A questão de horário, essa questão de horário foi politizada de maneira mais equivocada. Qual é a produtividade de quem ficou 2 anos tentando atrasar o Acre 1 hora? Perdeu tempo e deixou de estar fazendo aquilo que é essencial para o nosso povo. Quer trabalhar e cobrar o governo, sim, federal e estadual, os municipais, por melhor qualidade de vida para o nosso povo. Por isso que eu falei, eu estou falando hoje, porque para mim eu estou pondo um ponto final nessa história. Estou pondo um ponto final, só que eu estou também fazendo justiça ao senador Aníbal, estou fazendo justiça ao governador Tião Viana e dizendo que o debate do contraditório não é que o povo queria, não. Foi feito um referendo, se dividiu. Gente da oposição votou pelo horário novo, gente da situação votou pelo horário velho. Agora, ontem foi resolvido aqui. Eu ajudei a dar um encaminhamento, porque tinha tido um referendo. E o referendo tem que ser respeitado. Não importa se foi por 1 voto, 2 votos ou 3 votos. É isso que eu quero deixar bem claro aqui. Agora, com todo o respeito, falei, o Tião fez um trabalho extraordinário como senador e, nesse aspecto, ele aprovou uma lei com uma intenção. O erro pode ter sido exatamente esse, que foi poderíamos ter feito uma consulta antes. Eu assumi aqui. O senador Aníbal, que foi vítima, acusado de um mundo... O senador Aníbal estava só dizendo, olha, não tem jeito, o referendo tem que ser transformado num projeto de lei. Tem que tramitar aqui e na Câmara. E esses anos, 2 anos e pouco, foi isso que ocorreu. Ontem resolvemos. Eu nunca trabalhei para sabotar, não tem um senador aqui que eu possa ter conversado dizendo, olha, vem aqui, eu vim aqui para votar isso contra. Não, ao contrário, cumpri meu papel de senador. Agora, eu tenho que vir aqui hoje dizer, inclusive como membro da mesa, sou obrigado a fazer isso e fiz com gosto. Informei o senador Sérgio Petecão, aqui não tem risco. E informei o presidente Renan que nós íamos tratar como tratamos, agora está para sanção presidencial. Mas acho, sinceramente, que esse tema vai seguir sendo um problema. Não tem jeito de não ser um problema. Porque não fomos nós. Foi o Ministério Público que chegou lá e disse, ó, a grade de televisão, de funcionamento das coisas tem que mudar por causa de 3 horas de diferença no horário de verão. Isso afeta. E nós estamos numa linha divisória de um dos fusos horários, que 1 hora para lá, 1 hora para cá, desse ponto de vista dava. Mas houve falha também nos nossos governos. Outra falha que eu botei na página. Tinha que ter adequado os serviços, os funcionamentos, para poder o novo horário entrar em vigor. Mas isso virou um debate político de perda de tempo, na minha opinião. Então, eu ouço para encerrar e agradeço a parte do senador Petecão, senador Suplicy, senador Aníbal, e peço desculpas ao presidente Paim. Prezado senador Jorge Viana, primeiro, é importante que aqui colaboremos para a paz no Acre. E há uma coisa muito significativa, porque hoje a senhora Francisca, mãe do senador Inácio Arruda, veio visitar o seu filho em plenário, ver como é que ele trabalha, se ele trabalha bem. Todos nós podemos dar o nosso testemunho sobre como Inácio Arruda honra o povo do Ceará, o Senado Federal, o povo brasileiro. Mas a senhora Francisca veio acompanhar o Flávio, irmão do Inácio, que inclusive veio hoje para prestar um depoimento a respeito da questão dos transportes, e inclusive de pessoas com necessidades especiais. E estão aqui também o Egberto, outro irmão do nosso querido Inácio Arruda. Obrigado. E juntamente com o Gil e a Débora, que os acompanham. Então, que possa a família do senador Inácio Arruda contribuir para a paz no Acre sobre a questão do horário. O horário já está vencido, esse debate. E também
Vossa Excelência disse coisas bonitas sobre uma pessoa que eu também tanto prezo, a senadora Marina Silva. Quero aqui expressar mais uma vez o respeito pela decisão e o caminho. Na minha avaliação, eu, como Vossa Excelência, vou por muitos anos estar em comunhão com aquela que foi a nossa colega no PT, mas que, por tantas razões, acabou hoje no PSB. Agora eu não preciso detalhar todas essas razões, só mais uma vez reiterar o respeito, mas agora que possa a família do senador Inácio contribuir para a paz. Eu peço mais 5 minutos ao Paim para Vossa Excelência. Tá bom. Olha, eu queria dizer que o certamente é o sentimento do plenário inteiro das boas-vindas à dona Francisca, ao Fernando. Olha, por isso que eu vi o senador Inácio hoje, ele estava de filho, ele estava ali de irmão, não estava como um senador que é atuante, mas é uma satisfação enorme a gente ser colega do Inácio e poder ver a sua família visitando aqui o plenário. Não se preocupe, porque o Ceará só entra no Acre para apaziguar. Não tem perigo de... Apaziguar com um parabelo na mão, com um fuzil, não, entra para lutar, para defender, como sempre fizeram os cearenses. Para a gente resolver o problema. Mas eu agradeço, cumprimento a família. Obrigado. É muito interessante a gente, como colega, poder ver um colega feliz, com um sorriso diferente, porque está com as pessoas que são as pessoas mais especiais para a vida de cada um de nós, que são nossos familiares, né? Então, eu queria aqui, pedindo a compreensão do Paim, concluir minha fala, e aí só antes de... Tem dois pedidos aqui para que eu possa ouvir, e aí, senador, colega Sérgio Petecão, eu tinha me referido, inclusive, ao gabinete da vice, que eu tenho lá uma fotografia do senador Nabuco, que eu mandei pôr num quadro, do Jorge Calume. Sabe por quê? Do Guilmar Santos, porque eu valorizo, independente de cor partidária, essas figuras que ajudaram o Acre. Talvez, e aí eu tenho que dizer, o Lula usa muito isso, é criticado, mas antes de nossa chegada, inclusive Vossa Excelência era nosso aliado na época, porque eram nós que estávamos trabalhando, talvez ninguém tenha valorizado mais a história do Acre, o passado, sua história, os governos, o passado do Acre, do que nós. Construindo os monumentos, valorizando, levando o resto mortal de Guiomar, sem olhar se era de direita, de esquerda ou de centro. Foi isso que nós fizemos. A cultura acreana. Agora, eu não posso deixar de negar que o salário atrasava 5 meses, que o Banacre o pessoal saqueou e roubou, que o pessoal matava, tinha gente que... o Esquadrão da Morte funcionando. Isso era o Acre que nós tínhamos. O Acre era o pior na educação do Brasil. E o que aconteceu com isso? Mudou, gente. Como o Brasil também mudou, radicalmente. Mas não é paraíso. Não estão as coisas prontas. Mas hoje, eu acho que nós devemos nos orgulhar das cidades que nós temos, do povo que nós temos. Porque essa sempre foi uma história de 100 anos nossa. Comemoramos os 100 anos. Temos muito orgulho dessa história e de todos. E não é uma coisa nossa. Mas que, através da política, nós conseguimos fazer uma mudança visível, só não vê quem não quer, no Acre e na vida do povo acreano, isso é um fato. Agora fica o desafio, quem quiser que mude mais que nós. Porque os problemas ainda seguem sendo um desafio para o nosso Estado. Então eu ouço o senador Magno e o senador Aníbal. O senador Aníbal, por gentileza, para que eu possa encerrar. Obrigado, senador. Senador Jorge Viana, me congratulando com o discurso de Vossa Excelência, só para nivelamento desse debate a respeito do fuso horário, é muito importante que as pessoas saibam que o regime de fuso horário no Brasil foi instituído em 1913 pelo presidente Hermes da Fonseca. Nesse período, o Acre não tinha representação, porque não existia enquanto Estado. E logo não foi considerado. Nessa época, uma comunicação entre o Rio de Janeiro e o Acre... Um ano. Demorava um ano. Então, quer dizer, uma diferença de 3 horas ou 2 horas não faria a menor diferença. Agora, quando, em 2008, o senador Tião Viana apresentou uma proposição de diminuir essa diferença, foi justamente para se ajustar aos novos tempos. Então, foi algo muito bom. E, infelizmente, pela politização, veio a eleição de 2010 e, numa completa ausência de proposta da oposição, resolveram explorar a mudança do fuso horário e acabaram tendo sucesso.
E a gente, no segundo turno daquela eleição, acabou também tendo uma culpa de não ter feito efetivamente a campanha pela manutenção do fuso horário. O governador Tião Viana, eleito, achou por bem de não se manifestar e recuou na discussão e acabou vencendo 56-44, a volta ao antigo fuso horário. Bom, é um assunto encerrado. Agora, o fato é que existe toda uma adaptação ao horário atual, que está em vigor. E uma vez sancionada pela presidenta Dilma, vai ter que voltar ao horário antigo e certamente vai causar outro desconforto. E eu posso antecipar que, da mesma forma como nós vivemos um desconforto quando a população se sentiu incomodada pela mudança de horário, o senador Sérgio Petecão vai ter que se explicar, porque a população vai ficar muito incomodada com a volta do antigo fuso horário, porque já tem toda uma adaptação. E mexer com quem está quieto dá um desconforto tremendo. E é o que vai acontecer no próximo período. Lamentavelmente, a gente vai ter que se adaptar a essa nova situação, com o fuso horário do Acre voltando a ser 2 horas em relação a Brasília e não 1 hora como é hoje. 3 quando for no horário de verão. Eu ouço o senador Magno e peço desculpa aos colegas, que tem muita gente para falar, por gentileza, senador Magno. E já, compreensão ao presidente. Na verdade, eu fazia pela ordem, mas eu preciso partilhar. Então, não, vou fazer uma partilhar. Não. Eu quero partilhar Vossa Excelência, até porque eu tenho uma parte da minha vida no Acre. E calhou que todos os assuntos, que todo caminho conduzisse à venda agora, ao mercadinho. E eu recebi, na minha sala, a assessoria da CPI do narcotráfico, 154 assessores. Eu recebo um Tião Viana, senador, apavorado, com a Marina Silva mais apavorada ainda, branca, igual uma cera, governador do Acre escondido com os filhos, ameaçado de morte. Esse infeliz e um drama... era eu. Viu? Esse infeliz era eu. Mas tinha o Petecão também estava lá passando as dele. E o Petecão estava segurando a onda porque a Ana Lu, a deputada estadual, tinha chegado aqui, chutado o balde na CPI e as baterias de Delbando se virou para a Assembleia Legislativa também. Ana Lu, inclusive. E nós tínhamos 2 audiências oitivas. Uma no Amapá, do Capiberibe, que felizmente para o povo, infelizmente para eles, o Tribunal de Contas absolutamente envolvido, e Minas Gerais. E atendendo o desespero de Tião e de Marina, nós desmarcamos, falamos com o governador Jorge Viana e seguimos para o Acre. E eu nunca vi cena daquela, já vi em Faroeste, de um povo amedrontado, metade da janela aberta, a porta, quando os carros da Polícia Federal passavam, um enfrentamento de uma população de bem. Fomos para a Assembleia Legislativa, recebido pelo presidente Petecão, que vivia, o Acre estava vivendo sob pressão, governo sob pressão, a criminalidade assanhada, uma criminalidade que a gente só vê em filme de Jason na sexta-feira 13, de gente que serra gente, né, que pega criança e mata com ácido no rosto, assim, coisas desgraçadas praticadas pela família Pascoal. E realmente a gente precisa fazer justiça também ao presidente Fernando Henrique Cardoso, que era do PSDB. Podia muito bem ter lavado as mãos. Ele foi lá uma vez só para dizer, olha, ninguém vai matar, ninguém vai fazer isso com o governador, que eu estou junto. Ele passou 8 anos no poder e só foi no meu estado, 15 minutos, ficou no Pátio da Aracruz Celulose. Lá ele foi e construiu um presídio a pedido de Vossa Excelência. O governador veio pedir, ele fez um presídio. Eu fiz a construção. E foi mais rápido que imediatamente, onde está o Debrando hoje ainda, e nós fomos para lá. E há que se ressaltar o seguinte, essas picuinhas de processo eleitoral são muito menores, porque na hora que o Acre mais precisou, todos vocês estavam juntos. Muito bem, obrigado. Todos vocês estavam juntos. Obrigado. Petecão estava junto, Aníbal estava junto, o nosso querido senador era secretário de comunicação do governador, tá certo? Naquela época, me lembro muito bem, juntamente com a senadora Marina, o senador Tião Viana, e aquilo que a Polícia Federal vinha buscando há tanto tempo e o Ministério Público Federal, Deus nos deu a felicidade de encontrar até os cemitérios clandestinos daquele homem. De maneira que eu faço esse registro e, querendo realmente apaziguar
acho que quem tem mais autoridade sou eu. No momento mais importante do Acre, todos vocês estavam juntos. Obrigado. Então, picuinha de campanha, aquele que falou, não falou, disse, me disse, eu acho que a contribuição para que tivesse um Acre melhor passa pela mão de todos e acho que isso é que é mais importante. Obrigado, senador Magno Malta. Presidente, obrigado. E é isso que o senador Aníbal falou. Vai ter que ter uma adaptação agora. Eu agradeço os apartes. E aí encerro dizendo, não venham depois colocar a culpa no governador, cobrar, porque agora nós todos vamos ter que ajudar para essa nova adaptação. E eu digo aqui, ó, vai que é tua, Petecão, porque agora você vai ser cobrado, como disse o senador Aníbal. Não, cobrado por uma parte, porque é dividido. E aí todo mundo tem que ajudar agora para fazer essa adaptação. Mas eu vou seguir aqui no Senado, puxando o Acre para frente, para que ele não fique atrasado. Um abraço, obrigado. É readaptação, porque a Bíblia diz... Como orador inscrito agora o senador Armando Monteiro, que está... Pela ordem, presidente. O senador Armando Monteiro está convidado a ir à tribuna. Enquanto Vossa Excelência vai à tribuna, pela ordem, tem dois pela ordem.